amigo torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje a bola rola para Vasco e Internacional dentro do Beira-Rio. É jogo importante, é jogo decisivo para o nosso Cruz Maltino. E é claro, eu vou trazer a você informações importantes sobre essa partida aqui no nosso Acorda Vascão. Além de falar sobre Vasco e Inter, tem também novidades importantes relacionadas a uma contratação que o Vasco da Gama está muito próximo de acertar. Tem também Rojas participando, aliás, podendo participar ativamente de uma chegada de jogador aí nessa próxima janela de transferências e muito mais para você aqui agora neste nosso Acorda Vascão. O primeiro vídeo deste seu sábado que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio, amigo torcedor Cruz Maltino, das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo aqui? Clica nela agora e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, eu conto muito, é claro, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Então, vamos juntos! E eu conto muito com você. Estamos aí por detalhes de chegar aos 200 mil inscritos no nosso canal e a sua ajuda será muito importante para que o quanto antes a gente chegue a essa marca gigantesca no canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então? Amigo torcedor Cruz Maltino, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, falando sobre Vasco e Inter. Porque hoje a bola rola para esse jogo importante para o nosso Vascão. Jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda restam 4 rodadas antes do término do primeiro turno, né, do Brasileirão. O Vasco da Gama hoje, neste sábado, enfrenta a equipe do Internacional dentro do Beira-Rio, e logo após enfrentar o Inter, o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, tá? Tem o Red Bull Bragantino no próximo final de semana dentro de São Januário, e encerra, né, antes da parada para a Copa do Mundo, contra o Atlético Mineiro dentro do Caldeirão também. Entretanto, a última partida do primeiro turno ela acontece contra o Vitória dentro do Barradão, amigo torcedor vascaíno. Ou seja, né, o Vasco da Gama ele tem ainda pela frente mais 4 jogos do primeiro turno, 2 em casa e 2 fora, Inter fora, 2 jogos seguidos em casa contra Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, encerra o primeiro turno contra a equipe do Vitória dentro do Barradão, e tem 3 jogos antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes pelo Brasileirão. Ou seja, o Vasco tem mais 12 pontos em disputa pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje, que é o 8º colocado, tem 20 pontos conquistados. E essa partida contra a equipe do Internacional é muito importante. O Inter hoje, dentro da tabela de classificação, é o 14º colocado. Está apenas 1 ponto de distância da zona do rebaixamento. Então, uma derrota, né, para o Vasco da Gama hoje poderá deixar o Inter dentro do Z4. O Internacional não vive um bom momento. Eu acompanhei a partida do Inter nessa última terça-feira contra o Atlético pela Copa do Brasil. Gente, o Inter está muito ruim, um futebol limitadíssimo, o time titular do Internacional é muito fraco, é um pega lá, pega cá, sabe? Jogadores que não estavam sendo utilizados nos seus antigos clubes e o Inter pegou todo mundo, cara. É uma bagunça, assim, de fato, de sobra o time do Internacional. Foi o Félix Torres, zagueiro que não era utilizado no Corinthians, foi pro Inter. Aí o Bruno Gomes, que era do Vasco, não foi utilizado, tá no Inter. Aí o Bruno Henrique, volante, que veio lá da Arábia, tá no Inter. Borré, um atacante que marca os seus golzinhos, mas é muito fraco também. E aí tem o Paulinho Paula, tem o Bruno Tabata, que foi tirado do Palmeiras. Então, assim, é um misto de jogadores de clubes grandes do futebol brasileiro que estavam sem espaço e o Inter pegou todos para ele. Não, um time forte, time que o Vasco da Gama tem totais condições de vencer e tem que entrar nesse jogo focado exatamente nisso, amigo torcedor. Na vitória, na conquista dos 3 pontos. Está aparecendo aí agora, né, na imagem a vocês, vai aparecer exatamente neste momento de agora. Imagens do CT Moacir Barbosa na manhã de ontem, né? Olha, Cruz Maltino que encerrou essa preparação para enfrentar a equipe do Internacional. O Vasco da Gama foi até o CT na parte da manhã, o treino que aconteceu às 9 horas exatamente. Um Vasco que tá muito fechado, né? O elenco Cruz Maltino tá de fato muito fechado.
O Renato conseguiu trazer uma vitalidade para esse grupo que parecia que tinha sido ruída completamente no final da passagem pelo técnico Fernando Diniz no Vasco. O Diniz é um técnico que tem essa característica, né? Um trabalho que começa lá em cima, faz o elenco ser levado a 10, pega um time fraco, potencializa o grupo, leva o grupo ao topo e depois tudo rui, né? Do nada. E o Renato pegou esse grupo ruído, sem confiança, um grupo rachado internamente, um grupo chateado, porque ninguém mais aguentava ouvir o técnico Fernando Diniz, e o Renato, com seu estilo paizão de ser, conseguiu rapidamente trazer todo mundo para perto. O Renato não tem nem 4 meses de Vasco, acho que o Renato completa 3 meses de Vasco agora em junho, e em pouco tempo conseguiu mudar a cara desse grupo. O Vasco da Gama é um grupo muito mais unido, um grupo muito mais fechado, um time que desempenha muito melhor, inclusive, e tem resultados muito melhores do que quando tínhamos o técnico Fernando Diniz no comando dessa equipe. Então o Vasco vive um momento bem legal, imagens do elenco, né, já no aeroporto, a caminho do Rio Grande do Sul. O elenco do Vasco chegou por volta das 3h30 da tarde na capital gaúcha para esse jogo importante contra a equipe do Internacional. Inclusive o presidente Pedrinho, que não estava podendo viajar, né, já está de volta. Ele que estava punido pelo STJD, não podia nem sequer pisar em São Januário, agora já pode integrar novamente a delegação do nosso Vascão. Entretanto, quem ficou de fora, tá, amigo torcedor, só para completar a informação, de fato, Paulo Henrique não viajou com o grupo, foi constatado e está confirmado um entorse no tornozelo direito do Paulo Henrique, e por isso ele não está à disposição do Renato Gaúcho para esse confronto de hoje, tá? Então, ele não viajou, já está em tratamento intensivo junto ao Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama, e se espera que o jogador possa estar de volta aos gramados no jogo dessa próxima quarta contra o Olímpia, lá no Paraguai, tá, amigo torcedor? Então, informações importantes aí, o jogador relatou muitas dores, o Vasco fez o exame e apontou essa entorse. Durante o vídeo, quando estava passando as imagens do elenco, falei para vocês sobre o Fernando Diniz, né? Que o Fernando Diniz, ele tem um trabalho que começa lá em cima, do nada oscila e cai. E aí teve confusão no Corinthians. Início do trabalho, o Diniz já começou a se perder e discutiu com Gabriel Paulista, zagueiro do clube. Se liga só, porque o negócio lá tá ruindo, amigo torcedor. Lembra do caso Nuna? Dá a bola lá! Levanta a mão de novo pra você ver! Tomar no... Tá bom, mas você falou depois. Eu entendi, por que não? Não! Só porque eu não toquei? Que isso? Tá bom. Eu sou burro? Não posso falar com você? Não posso? Você mandou eu tomar no e não posso falar com você. Mandou eu tomar no... Aproveite e segue o Veloso com 2 L's, porque aqui tem leitura labial quase todo dia. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, cara? Definitivamente nem todo mundo aguenta essa loucura. A fase 2 do trabalho do técnico Fernando Diniz, como algumas pessoas estão dizendo, já começou. Já ele quebra o vestiário, as coisas começam a desengringolar, e aí a demissão vem. Uma pena, cara. É um técnico com muito potencial, mas esse lado emocional dele acaba, infelizmente, muitas vezes prejudicando, né, para que o seu trabalho, de certa forma, engrene de vez. Mas vamos seguir, vamos falar sobre contratação, amigo, porque o Vasco, de fato, está muito próximo de fechar a contratação de Rafael Rezende, tá? Profissional que trabalhou recentemente no Botafogo e conquistou no Botafogo os títulos da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Ele que, à época, no Botafogo, trabalhava como um head de scout, um grande profissional, inclusive, que largou à época o Grupo Globo para ingressar na carreira do futebol. O Rafael Rezende chegou a trabalhar com o presidente Pedrinho exatamente no Grupo Globo, e ambos se conhecem, então, desde lá. É um grande profissional e hoje é um nome que está, sim, na mira do Vasco e não é de hoje. Desde que deixou o Botafogo, o Rafael Rezende é um nome que interessa a diretoria Cruz Maltina. Deixou o Botafogo em fevereiro e, nesse momento, ele poderá estar assumindo uma nova gestão em breve no Vasco, tá? Um gestor. Ele ficaria, no caso, entre o diretor executivo Admar Lopes e o head de scout, que é o Daniel Brito. Ele ficaria entre a pasta do futebol e a pasta do scout. Um elo direto entre diretoria e departamento de scout do Vasco da Gama, né? Padronizando o trabalho de fato das duas partes no mapeamento de mercado do Vasco da Gama. Uma primeira proposta, ela já foi feita
no fim do mês passado, no final do mês de abril, não teve uma resposta positiva, mas a diretoria cruzmaltina continua conversando com Rafael Rezende. A expectativa, tá, amigo torcedor, é que uma nova proposta venha a ser feita antes da pausa para a Copa do Mundo. Nas últimas semanas, inclusive, o próprio Rafael Rezende chegou a se reunir com pessoas ligadas ao departamento de futebol do Vasco para conversar sobre elenco e estrutura interna. Ele buscou entender o que o Vasco, como clube, deseja nessa próxima janela de transferências, mas também nas outras, a curto, né, e a médio prazo, e o entendimento entre Vasco e Rafael Rezende foi considerado positivo, né? As duas partes estão bem conectadas. Então o Vasco vem tentando, vem buscando, tem um desejo grande. O próprio presidente Pedrinho, que conhece o Rafael Rezende de fora das quatro linhas, aprova a possível contratação e acredita muito que o Rafa viria para somar. Eu conheço pessoas que conhecem o Rafa e eu só ouço coisas boas relacionadas a esse profissional, tá, amigo torcedor? Então, assim, seria de fato uma grande chegada para o nosso cruzmaltino. As negociações acontecem e a expectativa é que o Vasco feche o quanto antes com este profissional. Me anima, cara. Deixe a sua opinião também nos comentários. Informações sempre, é claro, dando a fonte, dadas pelo GE. E para fechar esse vídeo com vocês, ontem eu trouxe aqui no Boa Noite Gigante informações relacionadas a um colombiano de 26 anos de idade, que assim como o Flamengo, o Vasco da Gama também vem tendo interesse, que é o Nelson de Ossa, né? Jogador de 26 anos de idade, que hoje pertence ao Real Betis, mas já passou por alguns clubes, inclusive do futebol mexicano, futebol colombiano, mas agora está na Espanha há uma temporada, só que não se acostumou muito com lá. Está buscando respirar novos ares, é o objetivo dele, nessa próxima janela de transferências, sair do futebol espanhol. Vasco da Gama tem interesse, assim como também, tá, amigo torcedor cruzmaltino, o Flamengo tem interesse na contratação desse atleta. É um nome bem concorrido, de fato, no mercado. West Ham da Inglaterra, muitos clubes. E tem um jogador no Vasco que pode servir como um elo importante para a chegada desse nome. Nome, inclusive, que tem grande amizade, que é o Rojas. O Rojas, ele vestiu a camisa do Monterrey, né? O Rojas se destaca no futebol colombiano. E diante do destaque que teve lá na Colômbia, ele chega muito novo, inclusive no ano retrasado, ao Necaxa, comprado pelo Necaxa junto ao La Equidad, e passa uma temporada seguida emprestado ao Monterrey do México. E ele fica no Monterrey no ano de 2024 a 2025, amigo torcedor cruzmaltino. O Nelson de Ossa, ele fica no Monterrey também no mesmo ano de 24 a 25. E foi lá que Rojas e Nelson de Ossa se conheceram, ambos colombianos, e desenvolveram essa grande amizade. Inclusive, amigo torcedor, quando o Rojas chegou ao Vasco da Gama, estava todo aquelas especulações relacionadas a uma saída do Rojas do futebol mexicano para uma chegada ao futebol brasileiro, ao Vasco. O próprio Nelson de Ossa, ele vai através de redes sociais e diz assim, ó: "No sabem lo que se pierde me xinga. No caso, né, não sabem o que eles estão perdendo. Me xinga algum apelido ou alguma palavra específica da Colômbia, né? Voz e 10 mais, né? No caso, elogiando o Rojas, né? Tipo, você e mais 10 já é o suficiente. Então, é um nome que tem uma amizade muito grande, esses dois. É um nome que o Vasco tem interesse. E é um nome que o Rojas pode servir aí como esse meio do caminho, né? Vamos ver o que vai acontecer, cara. Me anima, um jogador bom de bola, o Nelson de Ossa, não à toa, foi contratado, né, pelo Real Betis por 11 milhões e meio de dólares, quase 55 milhões de reais, quase 60 milhões de reais. E nenhum jogador é comprado, ao meu ver, por 60 milhões de reais se não tiver bom futebol. Então tá aí, cara. O Vasco tem interesse, assim como o Flamengo. O Vasco, entre aspas, disputando o nome com o seu maior rival. E chegaria com toda certeza, caso as negociações se concretizem, tendo uma influente participação da atual camisa 10 do Vasco. Te anima? Deixa clara a sua opinião nos comentários. Agora eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo desse seu sábado. Já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades sobre o nosso Vascão. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações
vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.